Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá, como chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Eu estava ali agradecendo a Deus que o louvor colocou uma música sobre conhecer a Deus. E é exatamente isso que nós queremos ministrar ao coração dos irmãos. O plano de Deus para a humanidade é que as pessoas conheçam quem é Deus. Todos nós ouvimos falar de Deus, cada um tem uma visão de Deus, cada um tem a sua experiência com Deus. Mas o desejo dele é que eu e você tenhamos com ele uma conexão, um vínculo, uma união, uma dependência dele total. Deus quer que cada um de nós possamos estar ligados a ele, apesar da sua grandeza. Ele veio ao mundo, tomou forma de servo, esteve, andou por aqui. Meus irmãos, Deus deseja que cada um de nós sejamos sua imagem e semelhança. E nós precisamos entender que é possível. Às vezes você olha para Deus como algo muito distante, às vezes você olha para Deus como algo inatingível. Eu quero te dizer, é muito sério. Nós precisamos ter uma conexão com Ele. Nós precisamos estar ligados ao Senhor. Nós precisamos ter um laço com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento, uma convivência com Deus dia a dia. Por outro lado, a religião durante tantos anos tentou afastar os homens de Deus. Tentou afastar os homens de Deus através das suas formalidades, através dos seus códigos, normas, regras, através dos seus regulamentos, com o seu peso de acusação, de indulgências, dizendo que cada um de nós teríamos que procurar a nossa salvação. O homem é salvo, não é porque ele fez algo. O homem é salvo, é pela graça do Senhor. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Meu irmão, a religião cria fome, mas ela não pode suprir a necessidade, a resposta do vazio do homem. Ela oferece valor à forma, mas ela não tem poder para transformar a vida do homem. Ela torna a experiência, não uma experiência interna, mas uma experiência exterior, uma prioridade sobre assuntos do dia a dia, e esquece que quando o Senhor veio ao mundo, veio restaurar o homem. O Senhor veio preencher esse vazio que existe dentro do homem, que ninguém pode preencher, somente Deus pode preencher. Por essa razão, a religião, ela tem afastado tantas pessoas de Deus, e isso é muito cruel. E ela tem se tornado algo muito fechado. Meus irmãos, conhecer Deus é liberdade. Conhecer Deus é viver uma experiência nova. Ontem eu estava aqui no culto dos jovens olhando, cada um estava manifestando Deus de uma maneira, cada um estava do seu jeito, adorando o Senhor, pulando, cantando, gritando, e eu estava olhando Deus, cada um tem uma forma de adorar, cada um tem uma maneira de adorar, mas o Senhor recebe a adoração de todos nós, porque cada um de nós estamos buscando um relacionamento contigo. Meus irmãos, o relacionamento com Deus, ele é construído
através de confiança, ele é construído através de comunicação, ele é construído através de comprometimento. O relacionamento com Deus, ele é construído quando eu abro meu coração e clamo: eu não sou nada sem o Senhor eu não vou a canto nenhum, sem o Senhor eu não tenho como viver, sem o Senhor eu não posso dar um passo. E quando nós começamos a conhecer a Deus e descobrimos o que Ele tem para cada um de nós, para a nossa vida, o conhecimento nos leva ao processo, o conhecimento nos leva ao propósito do Senhor, porque fomos criados, eu e você fomos criados para a glória de Deus, eu e você fomos criados para sermos semelhantes a Deus, eu e você fomos criados para adorar e glorificar aquele que nos criou. Antes de você aprender como pode conhecer a Deus, é necessário que cada um de nós possamos entender quem é Deus. Meu irmão, eu tenho buscado algumas definições sobre quem é Deus. E as definições que eu encontrei diz que Deus é Pai, amoroso, protetor, supridor, redentor, Salvador. Deus é libertador. O seu plano de redenção é tirar-nos da condição de criaturas e nos tornar filhos dele, lavado pelo sangue de Jesus, herdeiro de Deus, mais do que vencedor, com o nome escrito no livro da vida. Mas ainda diz que Deus é amor. E o seu amor é sem limite, a sua vontade é sempre boa, a sua vontade é sempre perfeita, a sua vontade é sempre agradável. Deus sabe de todas as coisas, ninguém pode esconder de Deus nada. Ele te conhece o teu andar, o teu deitar, o teu levantar. Deus conhece a mim e a você por dentro e por fora. Eu olho para cada irmão aqui, eu só conheço o que você me mostra, mas Deus te conhece na intimidade. E aí, quando Ele nos conhece, nós buscamos orientação, e Ele sempre nos dá a direção correta. Os seus planos são perfeitos para nos levar ao caminho de perdão dos nossos pecados. Os seus planos são perfeitos para nos levar a conhecer a Deus, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que restaura o homem, um Deus que muda a vida desse homem, um Deus que muda a história desse homem. O homem que está perdido, o homem que está longe dele, ele veio para restaurar a vida desse homem. A Bíblia diz que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Para ele nada é impossível, tudo está ao seu alcance. Ele cria, ele sustenta, ele provê, ele liberta, ele capacita, ele dá a direção para que cada um de nós possamos alcançar o alvo certo. Que alvo é esse? Está perto de Deus. Meu irmão, tem momentos que eu e você olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu me sinto fragilizado. E Ele diz para nós: não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. A fortaleza que tu precisa vem dele. A resposta que você precisa vem dele. Os homens estão batendo de porta em porta aí no mundo, procurando forças, procurando cursos, para que a mente se torne uma mente forte, para que ele se torne um vencedor. Eu quero te dizer uma coisa: quando nós caminhamos com Deus, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Meus irmãos, hoje de manhã eu falei aqui, e tem uma pergunta que nós fazemos errada. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A pergunta certa é: como eu me encaixo? Como, de que modo eu vou fazer parte da vontade de Deus? De que maneira, de que forma eu posso viver o propósito de Deus para a minha vida? Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Deus olha para você, Deus sabe da tua necessidade. Quando nós experimentamos mais de Deus, quando nós começamos a ter relacionamento de intimidade com Deus, a nossa confiança cresce, a nossa dependência com Ele cresce, porque nós confiamos nele que pode todas as coisas, nós confiamos nele que é o Deus que nos salva, nós confiamos nele que é o Deus que vem em socorro, e a Bíblia diz que o socorro é bem presente na hora da tribulação. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Cada um de nós precisamos ter a certeza que tipo de voz nós estamos ouvindo. Por causa do que está acontecendo no mundo, tantas pessoas estão ouvindo tantas vozes. Quando você ouve a voz de Deus, quanto mais eu vou descobrindo quem são os atributos, os seus propósitos, a vida do homem não pode continuar a mesma. Ele começa a entender o propósito de Deus para a vida dele. Quanto mais revelação pessoal de quem Deus é, mais eu serei transformado. Porque não tem como chegar diante da glória de Deus e não sair diferente. Não tem como chegar diante de um momento de conversar com Deus e sair diferente. Cada vez que nós conversamos com Deus, nós saímos de forma diferente e abençoada, com algo para contar, porque a experiência com Deus, ela é contagiante. Mas Deus usa algo que Ele deixou aqui na terra para nos orientar. Vamos ver João 5, 24, por favor. João 5, 24. Na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia, meus irmãos, tem 3 finalidades principais: revelar a pessoa de Deus, revelar o plano de redenção de Deus, e o terceiro, que é importante demais, ser um manual, ser um guia prático de conduta, ser um manual de atitudes, ser um manual de comportamentos, ser um manual para tomar a decisão. Antes de tomar decisão, consultar a palavra de Deus. Meus irmãos, no 1 Coríntios 4, 20 diz: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O reino de Deus, o Senhor deixou para nós uma palavra que transforma. O reino de Deus, essa palavra é transformador. Cada palavra que nós lemos traz esperança. Cada palavra que nós lemos nos dá uma direção. Cada palavra que nós lemos nos mostra o que vai acontecer no futuro e nos orienta para viver no presente. Vamos ler 2 Pedro 1, 20 e 21, por favor.
Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Meu irmão, quando você pega a Bíblia e consulta, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser o nosso companheiro inseparável. A Bíblia, eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte: o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no dia a dia do mundo. Cada palavra que o Senhor escreveu se cumpre literalmente no nosso viver, como o Espírito Santo vai lembrar a você das palavras do Senhor, como o Espírito Santo vai lembrar para cada um de nós aquilo que Deus falou, se nós não tivermos a Bíblia no coração. Há um versículo que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esta palavra nos afasta do pecado. Meu querido, o salmista, também ele diz que ele valoriza a importância da palavra do Senhor. O Salmo 119, versículo 9, 10 e 11. Salmo 119, versículo 9, 10 e 11. Olha o que diz: como que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela penetra. A palavra de Deus, ela destrava. A palavra de Deus, ela ilumina. A palavra de Deus é apta para discernir pensamentos. A palavra de Deus, ela nos mostra o propósito de Deus para cada coração. Quando eu abro a palavra de Deus, Deus tem um recado para a minha vida. O homem não pode se afastar desse livro, hora nenhuma, porque aqui está a resposta para todas as indagações do seu coração. A Bíblia, ela é capaz de trazer respostas sobrenaturais para a nossa vida. A palavra de Deus ajuda você a discernir entre os bons e maus pensamentos. A palavra de Deus traz graça sobre a nossa vida. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Quantas vezes nós estamos num momento de decisão e nós clamamos: Deus, fala comigo. E Deus tem sempre uma palavra rema para o nosso coração. Quantas vezes eu precisei tomar decisões e eu disse: Deus, fala comigo. E a palavra de Deus foi tão forte que não havia como eu não cumprir o propósito de Deus. Na sua palavra, querido, há poder. Na sua palavra há sabedoria. Na sua palavra há conselhos. Na sua palavra há vida. Na sua palavra há alimento para nossa alma. Na sua palavra há paz. Na sua palavra há segurança. Na sua palavra nós encontramos aquilo que está no coração de Deus. E na sua palavra há autoridade. Assim diz o Senhor. E quando Deus fala, ninguém pode duvidar, porque Deus vai fazer. Por esta razão, meu irmão, eu quero te dizer que é necessário cada um de nós separar um tempo do dia para falar com Deus. Nós temos tempo hoje para falar nas redes sociais. Nós temos tempo hoje para escutar tantas coisas.
Mas aqui está o alimento que vai nortear a tua vida. Ao levantar de manhã, abra a Bíblia. Antes de qualquer coisa, diz: Deus, fala comigo. Deus, eu quero começar esse dia contigo. Eu quero começar esse dia falando contigo. Mas por que, pastor, você está falando isto? Eu quero te falar, porque a Bíblia, ela é espada. A Bíblia, ela é escudo. A Bíblia é a luz que ilumina. A Bíblia, ela nos mostra o caminho. A Bíblia é o tesouro dos pergaminhos. A Bíblia, ela está escrito toda a revelação de Deus para a vida do homem. A Bíblia é a coluna da verdade. A Bíblia é o alimento que desce do céu. A Bíblia é a regra que Deus quer que nós nos portemos por ela. Filho meu, guarda no teu coração a minha palavra, escreve nas tábuas do teu coração a minha lei. Filho meu, e há uma palavra para cada momento da nossa vida. Filho meu, se andares na minha presença, e se você vai ver cada colocação do Senhor. E quando nós nos submetemos a ouvir a voz de Deus, irmãos, começa a acontecer coisas na nossa vida que você nunca experimentou, e é algo sobrenatural. Não desista de ter esse encontro diário. Não deixe nada atrapalhar. Se você marcar esse encontro diário, muitas coisas vão tentar impedir, porque se você se alimentar da Bíblia, você vai ser liberto. Então Satanás, ele faz tudo para que você não tenha esse encontro com Deus. Querer ler a Bíblia todos os dias é uma opção, é uma determinação interior. Deus, eu quero te ouvir falar. Às vezes, eu fico vendo pessoas consultando há tantos filósofos, há tantos homens importantes que têm conselhos para dar. Mas esses conselhos abençoam e ajudam o homem na esfera horizontal. Mas na esfera vertical, somente Deus pode fazer. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. O Senhor nos mostra o céu que Ele preparou para nós. Nós não sabemos o que vamos fazer nesta semana, e Deus já preparou tudo para a nossa vida. Por isso, estar perto de Deus é estar perto da esperança. Deus conhece tudo a teu respeito. Ele é o Criador da humanidade. Por isso não existe desafios que Ele não possa atravessar contigo. E por isso que nós precisamos de ter com Deus um relacionamento profundo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Meus irmãos, para ter um relacionamento com Deus satisfatório, é preciso um consentimento mútuo, para que nós possamos abrir o coração e deixar Deus entrar e abrir cada gaveta da nossa alma, abrir cada gaveta dentro de nós e perdoar os nossos pecados, abrir cada gaveta, restaurar tantos complexos, tantos vazios. Quando nós temos relacionamento com Ele, a presença de Deus na nossa vida é bálsamo de Gileade. A presença de Deus cura. A presença de Deus nos faz confessar pecados. A presença de Deus nos leva a um nível de vida extraordinário e abundante. Quando nós conhecemos a Deus, nós permitimos que Deus nos conheça e nós conheçamos a Ele. E esse relacionamento vai nos dar uma vida de profundidade. Quando Deus fala conosco através da oração, acontece algo tão lindo.
eu estava pensando sobre a oração que a gente vai começar amanhã. Todos os meses nós temos uma semana de oração. Mas a oração é o seguinte: eu revelo a minha necessidade para Deus. Deus me orienta e faz os ajustes. Eu ouço e obedeço o que Ele faz. E Deus entra com ação. E Deus começa a mudar. E aí, por gratidão, eu vou orar, agradecer o Senhor. E Ele me revela mais da sua vontade. E nesta revelação da sua vontade, eu entendo que preciso fazer ajustes na minha vida para estar mais próximo dEle, para ouvir mais a Deus. E estando mais próximo dEle, eu obedeço a Deus. Obedecendo a Deus, Ele entra em ação. E a Bíblia diz que Ele peleja por nós. Querido, quando nós entramos nesse ciclo de conhecer, de entender a revelação, começa a mudar muita coisa, porque a oração é uma comunicação de mão dupla. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Muitas pessoas não sabem a vontade de Deus para a sua vida, porque não param para orar, não param para ouvir Deus. Hoje, com essa inteligência artificial aí, está todo mundo achando que ela vai responder tudo. Ô irmão, tem coisa na sua vida que só Deus pode resolver. Deus deseja ser amado por você. Olha essa experiência. Certa vez um rei decidiu presentear os seus súditos. Ele estava muito feliz com todo o sucesso do seu reino. E por isso ele convidou um grande número de súditos para o seu palácio e começou a dar uma festa. No meio da festa ele fez um pronunciamento que cada convidado pudesse levar para casa tudo aquilo que ele conseguisse pegar. E tudo aquilo que ele conseguisse pegar seria dele. Um menino veio correndo e agarrou ele. E ele parou e disse: todo mundo pegou objetos. Esse menino me abraçou. Agora o meu reino é dele. Se você abraçar a Deus, o reino dele será seu. Nós estamos querendo abraçar tantas coisas e por isso estamos perdidos. Nós queremos abraçar tantos conselhos e por isso estamos batendo de porta em porta buscando respostas e não temos. Deus está dizendo: é hora de você me conhecer profundamente, é hora de você saber do meu plano para a tua vida, é hora de você saber que eu quero perdoar os teus pecados, é hora de você saber que eu perdoo o teu passado, preparo o teu futuro e te abençoo no teu presente. É hora de você saber que andar com Cristo, andar com o Senhor é uma vida inigualável. Querido, quem tem Jesus não tem falta de nada. Se temos Jesus, nós temos o reino de Deus. Meu irmão, em Colossenses capítulo 1, versículo 29, Colossenses 1, 29. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera aonde? Em mim poderosamente. Querido, em tempos difíceis, estabeleça na sua mente que o amor de Deus na tua vida, ele é absoluto. Em tempos difíceis, estabeleça na tua vida que o amor de Deus é imutável. Entenda que o amor de Deus é permanente.
Entenda que o amor de Deus é constante. Entenda que o amor de Deus sobre a tua vida, ele é definitivo, ele é estável, ele é contínuo, ele é eterno, ele é invariável. O amor de Deus sobre a minha vida e a sua, ele é inabalável, ele é sólido. Não procure entender Deus em meio a circunstâncias. Viva o propósito, viva o chamado, viva aquilo que Deus preparou para você. Deus não te criou para a perdição, Deus te criou para você ser cidadão dos céus. Deus te criou para você viver com Ele nos céus. Meu irmão, está na hora de que cada um de nós possamos abrir os nossos lábios e dizer: Deus, ilumina a minha vida. Deus, eu quero abrir o meu coração para que o Senhor possa entrar, me dirigir, me abençoar, me mostrar o caminho que o Senhor tem para mim. Meu irmão, é hora de cada um de nós entender que muitas vezes Deus está tentando falar, nós não ouvimos. E aí Deus permite que a gente passe por um momento de dor, porque naquele momento a gente vai clamar o nome do Senhor. Não precisa que você passe por dor. Apenas abra o seu coração. Você nunca vai entender os atos de Deus olhando apenas para si mesmo. Dá uma olhada nesse gráfico que eu fiz aqui. Abraão era velho. Jacó era inseguro. Lia não tinha atrativos. José foi maltratado. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era codependente. Raabe era imoral. Davi tinha um amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante e desobediente. Noemi era viúva. João Batista era no mínimo excêntrico, porque vivia de uma forma andando pelos vales. Pedro era impossível e temperamental. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvida. Paulo tinha uma saúde fraca. Timóteo era tímido. Você viu tantos desajustes, mas foi todo esse pessoal que Deus usou. Às vezes você diz: mas eu sou tão falho. Deus diz: eu quero usar você. Eu quero mudar a tua história. Deus mudou a história desses homens todos. Deus mudou a história desses homens todos. Quando eu olho para esses homens, eu digo: aí está uma variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas na sua obra. E Deus também quer usar você. Só tem uma coisa que nós precisamos parar com: as desculpas que nós damos para não ser usado. Quantas vezes Deus tem algo especial para nós e a gente começa com desculpas. Ei, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: é chegado a hora de você me conhecer. Tantas pessoas conhecem Deus de ouvir falar. Tantas pessoas conhecem Deus por uma experiência que teve. Tantas pessoas conhecem Deus porque um dia experimentou uma bênção. Não é melhor abrir o coração e dizer: entra na minha casa, como a música, entra na minha vida, mexe com minha estrutura toda, entra aqui e faz algo diferente, faz algo novo. Você pode me perguntar: pastor,
Os músicos podem subir. Pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? Qual é aquilo que Deus criou para que eu possa viver? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, 11, 12 e 13. Olha esse versículo, por favor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Meu querido, experimentar Deus é prova de inteligência. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Se você anda com Deus, você é um vitorioso. Se você anda com Deus, você é cidadão do céu. Se você anda com Deus, os seus pecados foram perdoados. Se você anda com Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. Se você anda com Deus, a sua vida é completamente diferente. E o que nós precisamos fazer hoje? Crer, confiar, acreditar a respeito de todo o projeto que Deus tem para mim e para você. Deus trouxe você aqui hoje, não foi para assistir um culto. Em igreja ninguém entra para assistir um culto. Igreja nós entramos para ouvir Deus falar. E o Senhor está dizendo para você: eu quero mudar a tua história. Chega de viver do teu jeito. Chega de viver da tua maneira. Chega de viver em sofrimento. Chega de viver tomando decisões paliativas. Decisões que não te levam a lugar nenhum. Deus trouxe cada um aqui para dizer a hora de abrir o coração para Ele e dizer: Deus, vem e muda a minha história. Deus, eu não posso viver sem o Senhor. Deus, entra na minha casa. Deus, entra na minha vida. Deus, entra no meu coração. Deus, eu não quero mais viver esta vida vazia que o mundo está tentando me oferecer. Eu quero viver uma vida de experiências novas. Se coloque de pé, querido.